Olá pessoal, tudo bem? Vamos aqui a mais uma questão, essa da UNEB, né? Diz o seguinte: considerando-se que, após digerirem os peixes e lulas, base de sua dieta, cerca de 12.000 baleias defecam cada uma em torno de 50 toneladas de ferro, sob forma de íons, no mar, por ano. É correto afirmar que a ordem de grandeza da massa de ferro lançada no mar anualmente por essas baleias em quilogramas é igual a. A ordem de grandeza, só relembrando aqui rapidinho, é uma potência de base 10 que está mais próximo de um determinado número. Eu calculo um determinado valor e analiso. Esse valor está mais próximo da potência com expoente à frente ou está mais próximo de uma potência de expoente atrás. É basicamente essa análise que nós precisamos fazer para determinar a chamada ordem de grandeza. No caso aqui do nosso problema, o que, que nós temos? Que calcular, né, a quantidade de ferro, que essas 12.000 baleias, então eu tenho aqui uma quantidade de baleias que defecam uma determinada quantidade de ferro por ano. Então, vezes a quantidade que elas defecam de ferro. Seria essa a nossa conta. Basicamente, o que nós precisamos tomar cuidado aqui é com a questão do das nossas unidades de medida, porque aqui ele fornece uma informação em toneladas e quer a resposta em quilogramas, então basicamente é esse o ajuste que a gente tem que fazer, porque essa situação toda ocorre em um ano e ele quer a resposta anualmente, logo o tempo já está ajustado, não precisamos ficar preocupados com isso. Então vamos lá calcular essa quantidade de ferro e depois a gente analisa qual é a ordem de grandeza. Quantidade de baleias, 12.000. Então 12 vezes 10 elevado à terceira, que é 1.000, vezes quantidade de ferro defecado. Temos aqui 50 toneladas, ou seja, 50 vezes 10 elevado à terceira. Cada tonelada, 1.000 quilos. E aí eu já estou com a resposta aqui em quilogramas, tá? Que é o que o examinador quer que a gente analise. Então, essa quantidade de ferro vai ser igual. 12 a gente multiplica no 50 e as duas potências a gente conserva a base, são ambos expoentes. Então, vamos ter 600 vezes 10 elevado à sexta potência. Lembrando que a ordem de grandeza, para a gente analisar, o número obrigatoriamente deve estar em notação científica. O que é a notação científica? É uma representação que a gente utiliza, geralmente na forma de A vezes 10 elevado a n, seja um número, uma constante aqui, vezes uma potência de base 10 com expoente n. Só que esse número ele tem que estar compreendido entre 1 e 10. Tá? No caso do 600, que está funcionando como se fosse esse A, ele não está de acordo com os padrões da notação científica. O que a gente precisa fazer? Ora, geralmente a gente desloca essa vírgula uma casa, né, uma, duas, e compensa isso multiplicando por, por 100. Ou seja, na verdade o que eu faço aqui é transformar o 600, eu vou transformar o 600 em uma expressão equivalente, ou seja, 6 vezes 10 ao quadrado. Como isso aqui estava multiplicando o 10 à sexta, é só a gente agora agrupar essas duas potências de mesma base e o resultado da quantidade de ferro já vai estar definida aqui. Ou seja, quantidade de ferro, que essas 12.000 baleias defecam, corresponde a 6 vezes 10 elevado à oitava potência quilogramas. O que a gente precisa analisar agora, pessoal, é o seguinte. Essa quantidade, eu sei que ela é menor do que 10 elevado a 9. Isso é evidente, essa potência é maior que esse número. Só que essa potência, esse resultado que nós encontramos, essa quantidade é menor que 10 elevado a 8. Então nós temos aqui duas potências de base 10 que são as candidatas para serem ordem de grandeza. Para a gente definir qual das duas, nós precisamos analisar esse número, ele está mais próximo de qual destas duas potências. Bom, aqui a gente percebe que esse número está mais próximo da potência de 10 elevado a 9, ou seja, 6 vezes 10 à oitava já está se aproximando do 10 a 9. Por isso que nossa alternativa correta é o número 4. Tá? Só que existe aqui uma certa divergência em relação aos autores, como que eu faço essa divisão, ou essa escolha, né? Digamos que a gente estivesse diante do número 5 vezes 10 elevado a 7. Qual seria a ordem de grandeza? Seria a próxima potência, nesse caso
o 10 à oitava, ou seria a potência, né, inferior, ou seja, a potência cujo resultado é menor que esse, que seria 10 elevado a 7. Então, veja que esse número poderia trazer alguns transtornos, porque ele está exatamente aqui na metade, né, do 10. Só que não é esse o padrão, não é esse o número que se utiliza para fazer essa escolha. O número utilizado comumente é o número 3,2, ou seja, se nós tivermos uma potência em que esse valor que multiplica é se nós tivermos um número, em notação científica, em que o valor seja maior que esse, e aí nós temos a potência de 7, e a n, o que acontece? Se o número que estiver aqui próximo, multiplicando, for maior que esse, a ordem de grandeza vai ser n mais 1, acrescentando. Se for menor que esse resultado, a nossa ordem de grandeza vai ser o próprio n. Mas veja, como há essa divergência em relação a que número escolher, esse aqui é simplesmente a metade de 10 e aqui é a raiz quadrada do 10, é a chamada média, a média geométrica de duas potências, né? De base 10. Como existe um pouco essa discussão, o que os examinadores fazem? Geralmente eles não entram muito nessa discussão e colocam números geralmente maiores do que 5, se for para você aproximar da potência, ou colocam um número aqui bem próximo ali de 1, 2, né? 1,5, 2, 2,5, para que você mantenha a potência que está acompanhando esse mesmo resultado. Então, basicamente, a ordem de grandeza, para a gente determinar, primeiro, a gente precisa fazer o estudo, né, do número em notação científica e depois avaliar se esse número está mais próximo da próxima potência ou se eu mantenho a potência que acompanha esse próprio número, ok? Como eu disse, geralmente os examinadores não costumam colocar números muito ali na margem dessa discussão para não correr o risco de anular o